E aí, beleza? Jin-Soo é um adolescente que deve bilhões de wons a agiotas e sempre vivia escapando deles. Ele sempre caía em golpes de dinheiro fácil, mas nunca conseguia o retorno do investimento e acabava tendo que trabalhar em um quiosque por uma miséria de salário que não fazia nem cócegas no empréstimo que devia. Depois tentou limpar vidros por um pouco mais, mas além de perigoso, isso não iria ajudá-lo. Jin-Soo resolveu então desistir, já que essa era a única forma, até que seu celular tocou. Era uma mensagem oferecendo milhões de wons só por ele ter desistido, e mais se ele entrasse em uma limusine. Jin-Soo foi levado até um teatro chique com um tapete vermelho e pegou um envelope dizendo que ele entraria no The 8 Show, um programa que não precisava ter habilidade nenhuma, apenas o tempo disponível que ele tinha para participar. Alimentação e acomodação seriam fornecidas e o dinheiro acumulado conforme passava o tempo. Se algum participante morresse, o programa terminaria imediatamente. Caso ele não quisesse participar, poderia pegar as pilhas de dinheiro deixadas, num total de 20 milhões de wons. E caso quisesse participar, era só escolher um cartão e entrar no jogo. Jin-Soo cogitou pegar a grana fácil, mas sabia que voltaria para um salário miserável. Então pegou o cartão de número 3 e entrou no teatro. Assim que entrou, Jin-Soo viu um ambiente com um playground com piscina e um relógio de contagem regressiva na parede marcando 24 horas. A porta atrás dele se fechou, então Jin-Soo subiu as escadas e foi até o apartamento 3, que abriu quando ele colocou seu cartão. Era um pequeno quarto com uma tela falsa e câmeras. À sua frente, um compartimento se abriu, mostrando um livro de regras, um sapato e um uniforme. Ele tinha que deixar seus pertences e suas roupas. Jin-Soo leu as regras que diziam que ele teria um prêmio acumulado e poderia usar o interfone para pedir algo a mais, que seria debitado do seu valor. Todos os participantes deveriam permanecer em seus quartos da meia-noite às 9 da manhã e não poderiam bloquear as câmeras. Por fim, descumprir as regras reduziria o prêmio em dinheiro pela metade. O jogo iria se iniciar à meia-noite, faltando apenas 1 minuto. Jin-Soo conseguiu colocar o uniforme a tempo. O valor do seu tempo ali era de 30 mil wons por minuto, um pouco mais de R$100, totalizando 1.800.000 por hora e 43 milhões de wons por dia, aproximadamente 16 mil reais por dia ficando no jogo. Jin-Soo ficou empolgado com a quantidade de dinheiro que poderia ganhar nesse jogo e, pelos seus cálculos, se ficasse uma semana, pagaria tudo o que devia aos agiotas. No entanto, ele queria ir ao banheiro, mas sabia que metade do valor seria debitado. Quando pediu uma coberta e uma compressa quente, o valor foi absurdo, percebendo que ali dentro as coisas eram 100 vezes mais caras do que lá fora. Porém, Jin-Soo entendeu o propósito de economizar e pediu apenas jornais para dormir e uma garrafa para se aliviar. E pela manhã estava com um valor milionário em sua conta, pois tempo era dinheiro ali dentro. Mas agora era hora de conhecer os participantes e o relógio tinha aumentado, onde não entenderam o porquê. E tudo parecia falso até a água da piscina. E para não falarem, os nomes iriam se identificar pelo número dos andares. A comida era falsa e não existia banheiro. E para resolver essa questão, perceberam que os itens comprados no quarto não podiam sair dos quartos, mas os itens comprados no salão eram de uso do grupo. Então o número 7 queria fazer uma votação para decidir o que comprar para o grupo, mas o número 6 já pediu um maço de cigarros e um isqueiro que foi entregue através do elevador. Assim, o tempo ali diminuiu, significando que as coisas compradas no salão custavam tempo e não dinheiro, e o valor nos quartos continuava o mesmo. O dilema era como aumentar o tempo se continuassem gastando ali fora. Mas fizeram uma reunião para decidir o que era melhor para o grupo. E compraram baldes, papel higiênico, absorventes, sacos de lixo e cigarros à base da sobrevivência ali dentro. E já trataram de usar os novos banheiros que compraram. Já a questão da comida era de graça para os participantes, mas todas as marmitas foram entregues no quarto da número 8, que achou que eram todas para ela e experimentou um pouquinho de cada marmita. O problema era que eram 12 marmitas para 8 participantes. Então, se todos pegassem 2, outras pessoas ficariam sem comer. E vendo pela estrutura do prédio, dariam para eles compartilharem pelo elevador, só que isso criava uma hierarquia de privilégios, onde quem estava em cima tinha mais privilégios do que quem estava no último andar. A número 8 enviaria as marmitas, mas o número 7 queria que todos vissem como era cada quarto, apenas para conhecer o prédio. No entanto,
assim que chegaram, ficaram chocados com o tamanho do quarto da número 8, que tinha até uma banheira. Fora que ela ganhava por minuto 100 mil wons, mais de R$350 por minuto, e o número 1 ganhava apenas 10 mil wons, apenas R$37, significando que cada quarto tinha um preço diferente pelo tempo, e a número 8 era a mais beneficiada nesse jogo. Mas a número 8 era a típica patricinha que escolheu o número na sorte, e chegou achando que a piscina era de verdade. Com o quarto enorme e a quantidade absurda que ganhava por hora, ela comprou tudo do bom e do melhor apenas para dormir, zerando seu dinheiro. E pela manhã fez a mesma coisa, comprando uma mesa, pegando só o que realmente gostava de comer. E depois foi para o banho em uma banheira que comprou após algumas horas acumulando muita grana. A cara que os outros fizeram foi de espanto, pois cada quarto tinha seu valor. O número 7 fez os cálculos e com a base do primeiro andar eram somados os valores na sequência de Fibonacci, então quanto mais alto o quarto, maior o valor por minuto. Na sequência foram conhecer os outros quartos e conforme iam descendo, perceberam que eram cada vez menores. O número 1 era o menos privilegiado e apesar de achar que era muito dinheiro ganhar 10 mil wons por minuto, os outros participantes ficaram constrangidos com ele. Mas o número 7 deu uma solução para a comida. Todos tinham direito de pegar apenas uma marmita. Assim cada andar poderia comer e não morrer de fome. Caso sentissem mais fome, poderiam descer e dividir juntos no primeiro andar, formando uma comunidade em harmonia e aumentando a confiança um no outro. Mas a única que não se importava com isso era a número 8, que gastou todo o tempo deles, deixando apenas 15 minutos, comprando várias roupas de marca que queria usar. Todos ficaram estressados, principalmente a número 2, que xingou a garota por estar desperdiçando o tempo deles, mas a número 8 disse que sabia como prolongar o tempo. Era apenas subir as escadas e tinha até como provar, mas só se a número 2 pedisse desculpas. Mas a número 2 não estava afim e como só restavam 10 minutos, resolveram fazer o teste. Como malucos, subiram e desceram as escadas. E assim que o tempo acabou, o relógio piscou e voltou às 24 horas de novo. Segundo a número 8, tinha visto isso antes e por isso sabia que funcionava. Então mais um dia se passou e cada um ficou em seu quarto. Pela manhã era hora de prolongar o tempo novamente e mais uma vez subiram e desceram as escadas. Quanto mais faziam isso, mais o tempo aumentava e sentiam mais fome também. Então todos iam para o primeiro andar para se alimentar e no final do dia estavam exaustos. Como estavam cansados demais de descerem e subirem escadas, o número 6 deu a ideia de se dividirem em dois grupos, o time A e o time B. O time que subir e descer naquele dia poderá ficar com mais sobras e o time que descansar comerá apenas uma marmita por dia. Todos concordaram, porém, na divisão dos grupos, a número 2 não queria ficar no mesmo time que a número 8. Então, o número 1 trocou com ela e ficou no grupo junto com o número 6. A princípio, isso estava funcionando. Apesar de comerem menos nos dias de descanso, era muito bom não se esforçar tanto. Porém, o número 1 tinha um problema na perna e sempre mancava. Essa foi a razão pela qual ele caiu em cima da número 4. O número 6 apertou sua mão, dizendo que ele deveria se esforçar mais, pois por causa dele estavam se prejudicando muito. Vendo o sofrimento do número 1, a número 2 decidiu cobrir por ele naquele dia para que ele pudesse descansar, mostrando-se sensata até então. O número 3, Jin-Soo, também substituiu o número 1 por 2 dias seguidos, o que o deixou exausto. Na hora da refeição, ele deixou o número 1 comer mesmo ele não tendo trabalhado, pois ficou com pena dele, pois sua verdadeira raiva era contra o agiota que deu um golpe milionário nele. Porém, o número 1 se prontificou a ajudar todos. Ele pediu para todos enviarem os dejetos direto para seu apartamento, que ele daria um jeito neles, já que ultimamente estava trabalhando pouco. Isso ajudou o número 1 a ter um papel na comunidade que criaram, apesar do espaço ficar apertado e um pouco desconfortável para comer. Mais tarde, o número 7 percebeu que o tempo estava subindo irregularmente e mesmo eles subindo e descendo, estavam ganhando menos tempo agora. Com isso, a número 8 queria desistir e ficar em seu quarto. Isso gerou uma briga e a número 2 tentou argumentar que ela ganhava mais e precisava se esforçar mais. No entanto, isso não era verdade, pois se o tempo é compartilhado, quem ganha mais paga mais pelo valor. Exemplo disso é que uma hora vale 1.200.000 para a número 2, porém para a número 8, uma hora equivale a 29.400.000
200.000 pelo mesmo tempo compartilhado. A garota parecia patricinha, mas era muito inteligente e tinha razão. Agora todo mundo teria que subir e descer as escadas e o tempo continuou descendo e subindo, mas bem menos agora. Depois de 6 horas, subiu apenas 20 minutos. Todos ficaram preocupados, mas voltaram aos seus quartos e pela manhã não devolveram o tempo deles. Novamente começaram a correr e com esse esforço a número 4 teve uma convulsão, precisando de um remédio. No entanto, o número 6 queria impedir e isso gerou uma briga. Todos entraram na porrada até que o número 3 conseguiu pedir o remédio. Mas a número 8 caiu na gargalhada, já que tudo isso que fizeram deu a eles 40 horas. Assim, o número 7 percebeu que não eram as escadas que lhes davam tempo, mas sim a diversão para os telespectadores que estavam assistindo. O número 7, como todos os outros, entrou no jogo, mas pediu uma mesa, um caderno e uma caneta para anotar tudo o que percebesse dentro daquele jogo. Eles perceberam que o lance da escada era divertido até para quem estava assistindo, mas depois de um tempo ficava enjoativo. Como houve uma briga, isso foi divertido e rendeu a eles quase 2 dias dentro do jogo. Então sabiam que precisavam gerar entretenimento. Jinsu tentou fazer um ASMR, mas não deu muito certo. Porém, o número 7 o chamou para seu apartamento para conversar. Ele percebeu que o trabalho honesto de subir e descer as escadas era fácil de enjoar e que ali eles deveriam ser como influenciadores, tiktokers e youtubers, que entretêm seu público por um tempo, mas depois que perdem a graça, são deixados de lado. Assim fizeram uma reunião para que todos dessem ideias. A número 8 sugeriu uma luta livre e o número 4 sugeriu um programa de namoro, mas isso estava fora de cogitação no momento. Porém, um show de talento seria interessante. Então, o número 7 pediu uma flauta e seu talento era peculiar. Ele sabia tocar muito bem uma flauta apenas com o nariz e ganharam mais um dia com essa apresentação e o consideraram um herói por isso. Depois fizeram uma reunião para decidir quanto tempo iriam ficar até que todos estivessem satisfeitos com a grana. Basearam o tempo no jogador número 1 que disse que precisava de 1 bilhão de wons, cerca de 3 milhões de reais, para resolver sua vida. Com base no que ele ganhava por hora, teriam que ficar 75 dias no jogo antes de desistirem. Consequentemente, todos iriam levar muita grana no final dos 75 dias e agora só precisavam mostrar seus talentos. A número 5 sabia cantar bem e rendeu 10 horas. O número 6 quebrou telhas e rendeu 15 horas. Mas a número 2 era muito melhor e conseguiu fazer a mesma coisa, rendendo a ela 17 horas. A número 4 foi horrível cantando e deram a ela apenas 1 hora. Porém, o número 3 não sabia fazer nada, mas seu nervosismo foi tanto que mandou uma dança estranha e rendeu 17 minutos, o pior até agora. Na sequência foi o número 1 que impressionou a todos com seu número de palhaço mímico, rendendo 30 horas. Por fim, chegou a vez da número 8, cujo talento era mais selvagem. Como o número 7 recusou, ela levou o número 6 para seu quarto, rendendo a eles mais 69 horas. Agora no total tinham 169 horas, um pouco mais de 6 dias. Agora que tinham tempo, o número 1 queria discutir sobre o lixo, já que seu espaço estava ficando apertado e ruim para dormir. Chegaram à conclusão que teriam que fazer uma votação para decidir qual andar seria o próximo banheiro. O número 3 e a número 4 sabiam que eram os piores, mas mesmo assim tiveram que aceitar a votação. A partir daí começou o jogo de quem votaria em quem. Porém, a número 4 fez uma estratégia para que todos votassem na número 8, já que ela tinha o maior apartamento e ganhava mais. No entanto, o número 6 também queria mudar a cabeça do número 7 para que ele votasse no número 3. Em resumo, tiveram um dia para pensar, e na manhã seguinte foi a votação para a eleição do novo banheiro. Foi uma votação tensa, pois o número 6 queria que o número 3 fosse o novo banheiro, já que ele tinha se saído mal na dança. A votação estava empatada com a número 8 e o número 6 tentando convencer a número 2, mas houve um voto em branco. No fim, a número 8 foi eleita, e o apartamento dela seria o novo banheiro. Ela até gostou, pois bateram palmas para ela, e pela votação ganharam mais 24 horas. O que o número 3 não sabia era que seu amigo até então, o número 7, foi quem votou nele. Mas foi graças a número 2, vendo o sofrimento do número 1, que a votação foi decidida. Mas as coisas se complicaram, pois quando a número 4 queria usar o banheiro, a número 8 não deu o cartão para a garota. Pelo que parecia, ela não iria dar o cartão, e para ela não fazia
fazia parte do mesmo barco que eles. Ainda pior, foi embora para seu quarto. No outro dia, ela esvaziou as marmitas, deixando todo mundo faminto, em resposta à votação que fizeram. A número 4 foi a primeira a chegar. Ela tinha escolhido o cartão número 8, mas desistiu e pegou o cartão número 4. Ela comprou um edredom e, chorando, escreveu seus objetivos no programa. Estavam sem água e comida e a número 8 se trancou em seu quarto, deixando todos com muita fome. Pelo sofrimento deles, ganharam 24 horas e a número 5 estava até tendo visões da número 8 dando comida a eles. Com isso, a número 2 decidiu pedir comida usando o tempo que tinham, mas o número 1 implorou para ela não fazer isso. Vendo todo esse sofrimento, o número 3 e a número 4 se ofereceram para ficar com os dejetos de todos, e isso seria o justo a se fazer. Quem falou com ela foi o número 7, que quando entrou, viu a quantidade de grana desperdiçada em coisas inúteis. Ainda assim, a número 8 tinha algumas exigências, como comprar algumas roupas com o tempo compartilhado, fora a bajulação que todos estavam fazendo com ela. E sobre os dejetos, alguns, como os números 1 e 2, ficaram com os seus, mas o número 3 teria que dividir tudo com a número 4, e assim ele teve que fazer. A número 8 ditou o jogo agora, que seria o mestre mandou. Quem estivesse com a bola K seria o mestre. Nas primeiras rodadas, as tarefas foram sem graça, como ficarem de mãos dadas e dar beijos na boca. Mas quando a número 8 se tornou mestre, as coisas complicaram. A número 2 teria que beijar o número 3, mas ela recusou, querendo algo mais excitante. Então, a número 8 promoveu uma luta entre a número 2 e o número 6. No entanto, a número 2 mostrou muita habilidade e deu uma bela surra no início da briga no número 6. Mas ao quebrar telhas, ela teve uma luxação na mão e não aguentava mais bater. Foi a oportunidade para o número 6 espancá-la sem piedade, e só parou quando o tiraram de cima dela. E para piorar, isso rendeu 50 horas para o grupo. A número 2 ficou debilitada e alguns agora ficaram relutantes sobre brigar, mas sem violência ou sexo, o tempo iria acabar mais rápido. Porém, a número 4 deu uma ideia sobre receberem castigos caso não obedecessem o mestre, e ela mostrou a eles um taser. Se desistissem, levariam um choque. No dia seguinte, a número 8 era mestre e pediu para o número 3 pegar nos seios da número 5, mas na hora H ele desistiu e preferiu o choque. A número 5 deu o choque nele, que caiu duro e se mijou todo no escorregador. E com isso ganharam 60 horas por ver o sofrimento do número 3. No dia seguinte, a número 4 era a mestre e jogou cara ou coroa com os números 2 e 6. Mais uma vez, a número 2 perdeu e levou um choque, e com isso ganharam mais 2 dias. Para piorar, no dia seguinte, a número 8 foi a mestre, mostrando que a sorte nasceu com ela e o azar com o número 3, que teve que ir para uma competição de tapa na cara com a número 2 até um dos dois desistir. Claro, ele perdeu no segundo tapa e de novo levou um choque, ficando caído na sua própria urina. Naquela noite, a número 2 e o número 1 foram até o número 3 e contaram que descobriram a verdade sobre a manipulação da número 4 no jogo do mestre. Assim, foram contar para o número 7, que pegou a garota no flagra usando acetona para manipular as bolas de ping-pong. Após dar o aviso, ela teve que deixar o jogo rolar de verdade no dia seguinte. O número 1 foi o mestre e colocou o número 7 e a número 8 para jogarem cara ou coroa. A número 8 perdeu e achou que o jogo era sem graça por causa disso, mas todos combinaram que ela levaria o choque. Porém, o que todos esperavam, ela levar o choque e cair na própria urina, não aconteceu. O número 6 atacou o número 7 e, olhando para as câmeras, deu o choque no rapaz, dizendo que é sempre bom ter uma reviravolta. Ele chegou no show e pediu apenas um travesseiro, e isso foi o suficiente para ele dormir. Assim que o número 7 acordou, ele estava no andar 8, onde uma revolução havia acontecido. Segundo o número 6, eles não tinham que se render aos andares inferiores e eram eles que estavam no comando agora. Eles colocaram uma grade no interfone principal e quebraram o interfone de todos os andares inferiores. Assim, os números 8, 6, 7 e 4 estavam no comando de todo o jogo. Eles ditaram as regras. Os jogadores dos andares inferiores deveriam ganhar 24 horas por dia até a data combinada. Se recusassem a fazer isso, não receberiam comida. Claro que não poderiam morrer de fome, mas receberiam apenas o suficiente para sobreviver. Caso cooperassem e ganhassem as 3 horas cada um, receberiam uma moeda que poderia ser trocada por uma marmita. A número 2 não estava disposta a aceitar, mas como o número 6 comprou um taser de
policial, ele deu um choque nela para provar que não estavam mentindo e ainda torturou o número 1, dizendo que eles só estavam trabalhando um pouco mais para ganharem muita grana. Os superiores também iriam sugerir as brincadeiras. A primeira era esconde-esconde, mas teriam que escolher partes do corpo que seriam amarradas com objetos sexuais. Para piorar, teriam que fugir do número 6, que se os encontrasse, lhes daria uma surra. O primeiro foi o número 1, que apanhou feio, depois foi a número 5, em seguida a número 2, que tentou revidar o número 6, mas acabou apanhando muito dele, só parando porque, segundo o número 7, o jogo já tinha acabado. Como o número 3 ganhou, os outros 3 seriam punidos, e o castigo era que ele seria vendado e acertaria um dos 3, que também estavam vendados. Ele teve que fazer isso e acertou o número 1, que por sorte não sofreu graves ferimentos. No entanto, ainda teriam que escrever em um papel a quantidade de moedas que cada um merecia ganhar. Se a soma desse mais do que o resultado 9, não receberiam as moedas. E detalhe, teriam que decidir sozinhos, sem olhar um para o outro. A soma deu 7 e o azarado da vez foi o número 3, que ficou com apenas uma moeda. Todos os outros receberam 2 moedas cada um e ele ficou apenas com uma. O problema era que isso só dava direito a apenas uma garrafa de água. No dia seguinte, o próximo jogo seria 20 perguntas. Quem acertasse a resposta antes das 20 perguntas acabarem seria o vencedor e poderia aplicar a punição. No entanto, quando as perguntas começaram, o número 3 e o número 1 já sabiam a resposta, mas deixaram para a número 2 acertar, pois assim que ela acertasse, pegaria o taco e poderia vingar o grupo. E foi isso que aconteceu. Eles ficaram esperançosos de que daria certo, mas a ideia de ela pegar o taco e atacar o número 7 e o número 6 depois as garotas estava apenas na imaginação do número 3, que levou a punição, desmaiando depois de levar a pancada na cabeça. Os dias se passaram e a humilhação continuou, até que um dia erraram o número de moedas que receberiam como recompensa. O grupo estava disposto a enfrentar os outros, mas ofereceram 10 moedas e tinham apenas 1 minuto para aceitar, caso contrário recorreriam à violência. O grupo estava disposto a lutar, mas a número 5 precisava comer, e mais uma vez o grupo se tornou submisso. Durante o dia eles não podiam conversar, mas o número 1 passou um bilhete para todos descerem pelo elevador até o primeiro andar, e assim iriam surpreender juntos uma pessoa. Mas quando terminaram um dos jogos, o número 7 passou pelo número 3 e disse que dava para ouvir, significando que se fizessem barulho no elevador, os outros iriam ouvir. Isso gerou uma dúvida na cabeça do número 3 para saber se ele estava do lado deles ou não. Apesar da vida luxuosa que vivia no quarto 8, o número 7 era misterioso demais para demonstrar qual lado realmente estava. Depois de mais um jogo em que estavam sendo humilhados, eles faziam o possível para ser tediosos e assim baixar a guarda dos outros. Então, o número 1 pediu um remédio para dor de barriga, e naquela tarde fariam a revolução. Quando o elevador desceu, o número 3 subiu nele e desceu até o andar 1. O número 1 começou a gritar de dor de barriga para alertar os outros, e o número 6 desceu com o taco em mãos. Porém, assim que o número 6 desceu, percebeu que estavam atrás da porta. Uma luta começou e os 4 rolaram nos sacos de excrementos tentando parar o número 6. A número 8 estava esperando com um taser na mão e o número 6 iria atirar, mas o número 7 deu a dica. Ele havia tirado a bateria do taser, então com um soco a número 2 derrubou o número 6. Quando ela chegou ao jogo, havia apenas o cartão número 2 para escolher e o que ela fez foi treinar para se manter em forma no jogo. O que fizeram foi prender os 3 e agora estavam no comando. O número 1 até descarregou sua raiva. Depois de uma reunião, decidiram soltar o número 7, já que ele ajudou o grupo nessa rebelião. Por fim, os andares acima seriam de livre acesso. Quando chegaram ao andar 8, ficaram chocados com o luxo que tinham ali. Trataram de aproveitar além de comer bem e pensaram em fazer uma bebida alcoólica, pedindo as ferramentas para destilarem uma. À noite passaram um tempo juntos como se fosse um acampamento de inverno, fingindo que estavam até comendo macarrão. Porém, a número 2 queria desistir e daria o valor que o número 1 precisava. Alguns protestaram, como o número 3, pois se esperassem sairiam ricos daquele lugar, mas a número 2 disse que se ele quisesse se vingar, poderia fazer isso com a número 8. Mas ele não fez, pois ainda havia humanidade entre eles. Assim, decidiram encerrar o jogo assim que o tempo acabasse, cuidando dos outros, alimentando-os, e esses dias passaram numa boa. Assim seria a última noite deles juntos, pois teriam apenas 8 horas.
horas, e no dia seguinte sairiam do jogo. Mas naquela noite o tempo foi prolongado e queriam saber por quê. Pensaram que poderia ter sido algum dos outros participantes, mas verificaram todos e não descobriram nada. Foi aí que começou a desconfiança sobre quem do grupo estava fazendo isso. Novamente, o tempo foi prolongado quando arrancaram um dente da número 4, mas ela não fazia ideia de quem foi, pois não viu acontecer. Da primeira vez também aconteceu algo semelhante. Arrancaram as unhas do número 6 e ele também não disse quem tinha feito aquilo com ele. A número 2 estava desconfiando de todos. Para descobrir quem estava fazendo isso, trancou todos nos seus quartos, deixando apenas a número 5 para alimentar os outros. A tática deu certo e os dias começaram a passar. Porém, a número 5 estava confusa sobre o que estava acontecendo. E já que o programa estava prestes a acabar, queria soltar os outros. Ela tinha visões das garotas soltas e achou que tinha sido a número 2. Assim, foi falar com o número 6, que confundiu ainda mais sua cabeça, dizendo que a número 2 queria matá-lo e que foi ela quem arrancou suas unhas, pedindo por favor para ela soltá-lo. Na manhã seguinte, a número 5 acordou acreditando que o programa tinha acabado e que todos estavam em harmonia em um churrasco. Mas, na verdade, a número 2 passou voando por ela, pois estava apanhando. Como ela soltou o número 6, todos estavam sendo atacados e sofrendo novamente. Tudo por culpa da sua esquizofrenia. Ela sempre foi confusa desde que chegou no jogo. E, na verdade, o caos se espalhou novamente. Agora, a situação seria ainda mais séria, pois o número 6 pediu uma arma de fogo. Com os outros amarrados, ele queria saber quem dos 4 tinha arrancado suas unhas. Para revelar quem foi, ele fez um tipo de roleta russa diferente, pois como não podia matar ninguém no jogo, o tiro seria na perna. A número 2 se safou do tiro, mas não da surra. Porém, o número 7 não conseguiu se livrar e tomou o tiro na perna. O próximo seria o número 1, que implorou para não fazer isso. Nesse momento, o número 3 disse que ele poderia comprar as filmagens e assistir no quarto. Era só pedir. Assim, o número 6 subiu com a número 8 e compraram as filmagens. E tudo foi revelado. Foi o número 1 que arrancou as unhas dele e depois fez um golden shower na cara dele por causa da raiva que estava sentindo. E claro, queria mais dinheiro também. O número 6 iria matá-lo, mas na escada, a número 8 atirou com o taser nas suas costas. Ele acabou se machucando feio, prejudicando a coluna. Por incrível que pareça, quem estava no comando de novo era a número 8, que conseguiu com isso 140 horas de jogo, e eles não sairiam cedo daquele lugar. Ela amarrou todos em seus quartos e assistia a eles agora de sua suíte, o que lhe fazia sentir muito prazer, porém ainda estava longe de acabar, pois a número 8 iria aplicar a tortura de privação do sono em todos, já que precisava dar mais entretenimento às pessoas que estavam assistindo. Isso era um tipo de tortura usada em guerra, e o sofrimento era terrível. A comida era dada na boca de todos que eram mantidos no soro para não dormirem. A paranoia chegava a níveis absurdos, onde não conseguiam distinguir a ilusão do que era real. Emocionada com o sofrimento dos outros, a número 8 fez uma pintura, comprou uma bolsa e um cachorro para comemorar. A número 4 era sua funcionária, continuando o andamento do jogo. Mas assim que ela foi alimentar o número 1, ele fez uma proposta a ela, dizendo que era possível trocar de quarto. Foi revelado que quando ele chegou no jogo, ele não gostou do seu quarto e perguntou no interfone quanto custava para trocar de quarto. E a resposta foi incríveis 1 bilhão de wons. Esse era o plano dele quando disse que precisava desse valor. Ele tinha uma filha doente e fazia parte de uma trupe de palhaços que emprestaram o carro para levar a filha do hospital à sua casa, pois ele não tinha grana para manter ela no tratamento. Ele estava pensando em desistir, pois o valor do seguro poderia pagar a cirurgia de sua filha. Mas uma limusine parou na sua frente e foi assim que ele entrou no jogo. Agora, sabendo sobre a troca de quarto, a número 4 passou essa informação para todos os que estavam sofrendo tortura e juntos planejaram tirar a número 8 do comando. Ela conseguiu convencer a número 5 também e o dia D chegou. A número 4 levou a número 8 para jogar golfe naquela manhã e enquanto a número 4 distraía a número 8, a número 5 soltava os outros. O problema era a Coco, a cachorra da número 8, que sentiu o cheiro dos outros e foi atrás deles. Com isso, a número 5 e o número 3 entraram no quarto do número 6, que começou a grunhir, chamando a atenção da número 8. Ela pegou os 3 juntos no quarto e estava prestes a atirar neles.
A número 4, na verdade, era uma manobrista de estacionamento que sempre era humilhada por isso. No entanto, ela tomou coragem e derrubou a número 8 com uma pancada na cabeça. Assim, amarraram a número 8 e estavam emocionados por estarem livres de novo. No entanto, a número 5 aceitou o acordo com uma condição: poder operar o número 6. A história do número 6 era que ele era um ex-jogador de beisebol famoso, mas se envolveu em jogos de azar e vendia carros para pagar a dívida. No entanto, seu pavio era curto demais. Outra coisa também ficou curta, pois a condição da número 5 era castrar o número 6. Depois de fazer isso, os participantes trocariam de quarto. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Quando o número 1 pediu para trocar de quarto, seus 1 bilhão de wons foram gastos apenas nas instruções com os valores de cada quarto, o que significava que para ele trocar de quarto para ir para o 8, ele precisaria de 340 bilhões de wons, algo que no quarto dele demoraria 70 anos para conseguir, então seria impossível trocar de quarto. O número 1 ficou zerado e os outros ficaram chocados com o absurdo que sofreram nesse lugar. A única que ainda era sensata era a número 2, que queria dar uma parte de todos para o número 1 quando saíssem. Mas ele pegou a arma e ameaçou a todos, pedindo para que ficassem amarrados. Mais tarde, ele fez uma apresentação na corda bamba. Seu problema na perna quase o fez cair, e isso rendeu mais 300 horas. Ele continuou fazendo saltos na corda, achando que estava em outro lugar, mas era para se pendurar na câmera acima dele. Com isso, a câmera caiu, causando um pequeno incêndio, e o número 1 caiu em seguida, gerando uma cena bizarra dele pegando fogo. O número 3 se soltou e conseguiu socorrê-lo, e os outros também vieram ao seu socorro. No entanto, isso só rendeu mais 1.400 horas, cerca de 58 dias ainda presos naquele lugar. O desespero foi grande, pois queriam sair e não tinham como. O número 3 pegou a arma e atirou em todas as câmeras do lugar, e junto com a número 2 destruíram o restante de tudo até o elevador. Sem mais nada para fazer ou filmar, finalmente abriram as portas. O número 1 não resistiu e acabou morrendo. Assim que Jin-Soo saiu do teatro, ele ouviu palmas, mas era apenas uma caixa de som e havia apenas um cartão dizendo que o valor acumulado individual seria depositado na sua conta. 2 meses depois, Jin-Soo não conseguia viver uma vida normal pelo trauma que passou e pensou em desistir várias vezes. Sua conta bancária tinha 1,5 bilhão de wons e ele decidiu se reunir com os outros para fazer um funeral para o número 1. Os 4 participantes apareceram e depois do funeral jantaram juntos. Parece que o número 7 deu uma parte para a família do número 1, o número 6 mandou uma coroa de flores e a número 8 destruiu uma galeria de arte. Gastou toda a grana para reparar e ainda foi presa. Depois do funeral, todos seguiram suas vidas. Já o número 7 estava tentando vender toda a história do The 8 Show para uma produtora de filmes, mas alegando que não participou e que tudo era ficção. Terminando assim, The 8 Show, série de drama e thriller de 2024 da Netflix. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.